A minha fala aqui é curta, eu estou aqui realmente só para agradecer. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o MAI como um todo por ter cedido todo o espaço e ter dado toda a oportunidade para a construção desse grupo de pesquisa. Agradeço a figura da direção também. Agradeço a professora Mabel, que gentilmente nos cedeu o espaço do nosso laboratório para que a gente pudesse fazer as reuniões do Horizon. Agradeço a todos vocês que estão aqui hoje presentes. Espero que vocês se divirtam bastante, que vocês entendam um pouco do que a gente está propondo aqui. Agradeço ao Alex Martir, aqui do meu lado, que me convidou para que fosse o professor líder desse projeto lá no CNPq. Nós iniciamos, então, um trâmite lá no CNPq para que isso virasse um grupo de pesquisas então, estamos quase lá. Passou pela... Aqui, internamente, a gente tem um trâmite que tem que ser respeitado hoje em dia. O grupo fez um projeto, o projeto passou pela comissão de pesquisa do museu, da comissão de pesquisa do museu foi para a pró-reitoria de pesquisa e, finalmente, demos início lá no CNPq, já preenchemos a plataforma, então está quase lá. Mais um pouquinho, o grupo estará cadastrado finalmente. Então, a minha fala é essa. Eu, mais uma vez, agradeço a todos e passo, então, a palavra para o Alex. Bom, boa noite a todo mundo que está aqui presente. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu também agradeço ao professor Wagner por ter comprado essa briga, digamos assim, de fazer um grupo um tanto diferente. É diferente, eu espero que vocês... Bom, eu acho que vocês vão ver que é diferente. Então, então muito obrigado mesmo, Wagner. Agradeço também a professora Mabel, que eu sempre vou agradecer a vida toda, porque todo o cursus honorum que eu tive foi com a Mabel, então uma parte de eu estar aqui hoje é sua culpa. Assim. Então, a culpa é a Mabel por essas loucuras. Assim. E agradeço aos meus colegas aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco um por um, mas que sem eles também a gente não estaria aqui. Assim. Então, é por causa desse grupo de loucos, né, que a gente está aqui hoje apresentando para vocês. Esse é o nosso primeiro registro oficial, que um dia vai entrar também para a parte arqueológica, que no dia 25 de maio de 2017 a gente fez a primeira reunião, a reunião de fundação do Horizon. Eu vou contar rapidinho a história do Horizon, né, como que o Horizon surgiu, porque o que o Horizon faz são eles que vão contar. O Horizon é formado por um grupo de colegas e amigos, enfim, de pessoas que a gente conhece já há um tempo da pós-graduação, mas que a gente sempre conversava sobre jogos no corredor, no café, no almoço. A gente sempre estava comentando, você viu que saiu um novo jogo, já joguei, eu gosto muito, vamos marcar de jogar junto e tal. Até que um dia a gente sentou e falou, se a gente gosta tanto disso, por que a gente não torna isso oficial? Por que a gente não faz disso um grupo de pesquisa de fato para poder contar, a gente ter uma produção acadêmica também, né? Então, o Horizon veio desse amor em comum por jogos, assim. E que eu acredito que é uma área que a gente pesquisa que é interessante porque a gente tem muitas pessoas que analisam jogos, mas poucas que dão a atenção para o lado da cultura material em jogos digitais, né? Então, a gente tenta trabalhar com esse nicho. O grupo é formado aqui por esses pesquisadores que estão na tela ali, né? O professor Dr. Wagner Porto, que é líder do grupo, professor aqui do MAC. Aí o Vinícius Marino, que é doutorando da FEFELESH, que ele é orientado pelo professor Marcelo Cândido, faz parte do LEME, o Laboratório de Estudos Medievais. Caroline, né, que é mestranda aqui também em Arqueologia Clássica. Aí todo mundo aqui, tirando o Vinícius, todo mundo de Arqueologia Clássica, tirando o Vinícius do Kleberson, né? A Carol, o Felipe, a Juliana, o Rodrigo, o Tomás, o Matheus, o Kleberson, que é da Física, não é aqui ele trabalha aqui, mas ele é da Física. Então, foi muito gratificante formar o Horizon, porque a maior parte do grupo do Horizon é formado por mestrandos, assim, que é o pessoal que entrou recentemente, ou está aí quase no meio, do meio para o fim do mestrado.
Então, eu penso assim que a fundação do Arise, o grupo do Arise, enquanto grupo, ele serve também para ajudar academicamente os meus colegas que são mestrandos e doutorandos aqui, né? Que que eles possam também utilizar o Arise como base para pesquisas deles, talvez no futuro, que eles tenham sempre essa espécie de porto seguro, que é um grupo de pesquisa formal dentro de uma universidade. Então, o Arise é um grupo de todos, mas que eu acho que eu compartilho a ideia do Wagner, assim, que é um grupo que é mais para os alunos, digamos assim, e que a gente coordena. Então, a gente tenta sempre ajudar todo mundo, enfim, do grupo ou dos colaboradores. E acho que eu já falei muito sobre a gente. O que eu quero mostrar para vocês agora, que eu vou passar a bola pro Matheus ali, é a proposta do nosso grupo, os objetivos, a metodologia e também o primeiro produto do nosso grupo, que é a nossa videoanálise de um jogo. Então eu passo agora a palavra para o Matheus e para o Felipe também, vocês podem já ficar aqui sentados, que eles vão falar agora então um pouco da proposta e dos objetivos do grupo. Bom, então boa noite a todos. Antes de começar a minha fala, eu acho que o ponto principal que a gente tem que manter em mente e que é o que move o Arise, que vai mostrar para você, vai guiar vocês nessa compreensão da nossa proposta, é o fato de que o Arise se enquadra na categoria das chamadas humanidades digitais. Mas o que são as humanidades digitais, né? Para responder essa pergunta, ou tentar responder essa pergunta, eu vou apresentar uma breve síntese de 2 capítulos escritos por Lisa Spiro e Matthew Kirschbaum, do livro Debates in the Digital Humanities, de 2012. Embora há mais de 2 décadas já trabalhamos com computadores nas humanidades, como todos sabemos, os computadores fazem parte do nosso cotidiano de pesquisa. Muitas pessoas ainda não sabem ou não estão familiarizadas não sabem o que significa ou não estão familiarizadas com o termo humanidades digitais. E essa, de fato, não é uma tarefa fácil, né? Definir, atribuir uma definição precisa do que são as humanidades digitais, uma vez que o tema vem sido cada vez mais debatido em conferências, livros, artigos, enfim. Bom, na verdade, o que nós podemos falar é que existem várias definições do que seja humanidades digitais. Mas, basicamente, nós podemos entender as humanidades digitais como a utilização de ferramentas computacionais para análise de objetos pertencentes às humanidades. Então, essa é uma definição mais geral, assim, que é mais aceita como consenso, né? Uma outra faceta importante das humanidades digitais é que elas possuem um grande escopo social. Posto que existe uma grande rede de pessoas de diferentes disciplinas, enfoques metodológicos e papéis profissionais que trabalham na área juntos e que compartilham resultados. Como diz uma dessas autoras desse livro, a Lisa Spiro, é exatamente isso que torna o processo de atribuir uma definição exata, definição precisa de humanidades digitais. É o que torna difícil. Porque, essa interdisciplinaridade tem algumas vantagens e algumas desvantagens nesse sentido. Mas para ela, o ideal mesmo é que nós desenvolvamos e centramos-nos em declarações de valores, estipulações de valores, como, por exemplo, abertura e colaboração, colegialidade e coletividade, diversidade e experimentação. São esses os primeiros valores que ela
básicos que ela propõe, né? Ao invés do que? De nos concentrarmos somente em metodologias comuns a todos. Então, esse conjunto de valores seria o passo inicial para a aproximação, para a união dessas pessoas de diferentes áreas em torno de uma área tão interdisciplinar que é a das humanidades digitais. Bom, partindo desse ponto, assim, nós podemos dizer que a motivação do Arise se enquadra exatamente nisso, que é uma das maiores e mais importantes características das humanidades digitais, que é o compartilhamento de informações, por meio de, no nosso caso, por meio de uma ferramenta importantíssima, que é a internet e, junto dela, as redes sociais. E isso com o intuito de tentar romper exatamente com os maiores obstáculos das humanidades digitais, que são a falta de acesso à livre informação e as políticas inflexíveis que limitam o compartilhamento de informações, a colaboração e a experimentação. O que acaba caracterizando mais essas questões como problemas não tecnológicos, mas sim sociais, né? Pode passar. Bom, então depois de ter falado tudo isso, qual é o objetivo do Arise, né? Nosso objetivo é produzir conteúdo acadêmico com linguagem voltada para o contexto atual e para um público mais amplo. Aqui citando um exemplo, um dos diferenciais do nosso grupo é que nós analisamos os jogos sob um viés arqueológico, enquanto que a maioria dos canais do YouTube que lidam com essa proposta, que apresentam essa proposta, analisam o jogo pelo jogo. Então, questões gráficas, jogabilidade, diversão, enfim. Então, dessa forma, nós conseguimos unir uma produção acadêmica, séria de qualidade, que pode ser por meio de uma ferramenta que é de acesso a praticamente todo mundo, democratizando esse acesso o acesso dessa informação para essas pessoas, né? Além disso, né, também nós estudaremos simulações eletrônicas digitais e analisaremos o seu conteúdo, né, já produzido e ofertado no mercado. E além, é claro, da produção de material próprio, de conteúdo próprio, baseado em dispositivos eletrônicos, como, por exemplo, softwares de imersão e interação. Tudo isso visando auxiliar as pessoas, tanto a academia quanto o público geral, em uma melhor compreensão da arqueologia e da história das sociedades passadas. Então, é isso. Boa noite a todos. Eu vou falar parte da metodologia do grupo, obrigado. Que a metodologia que, no caso, a gente vai entender como a produção do conhecimento do grupo é feita e as atividades que são elaboradas para esse estudo, esse campo que a gente está pensando. Então, assim, a gente vai envolver discussões em grupo de textos que são pertinentes aos temas estudados aqui, né? Então, vamos contar com um aprofundamento teórico e prático dos temas relacionados a humanidades digitais, como o Matheus explicou, e também a cyberarqueologia, que é aquele campo da arqueologia onde a arqueologia ela pega os métodos e as questões da realidade virtual, das tecnologias da realidade virtual, que o Alex fez um trabalho incrível no doutorado sobre esse tema, e tem nos ensinado muito também no grupo. E também a questão dos jogos, né? Esses jogos entendidos como uma linguagem, né? Uma linguagem gamer, né? E como que a produção da cultura material está imbricada em tudo isso, e as questões humanas que estão relacionadas.
nós estamos num museu de arqueologia, que é uma disciplina interdisciplinar, né? Ela envolve conhecimentos de várias áreas e o grupo ele tem esse pressuposto também, assim, de pegar, de entender um pouco das questões que envolvem as humanidades no geral e produzir o conhecimento que a gente está procurando produzir com esse pressuposto da arqueologia interativa e das simulações eletrônicas dos jogos. Então, o grupo ele tem a pretensão de dialogar com a educação, né, como os jogos são utilizados para questões de educação, de ensino de história, ensino de geografia, ensino de outras matérias. Também com a educação, a extroversão que é feita no museu, né, na questão da cultura material aqui, que é apresentada na exposição. Então, o grupo ele tem essa ideia de produzir aplicativos, de produzir material para conversar com o educativo do museu. Então, o grupo, como o Matheus apresentou aqui, ele tem essa questão de tanto produzir conhecimento acadêmico quanto conhecimento acessível para dialogar com o público geral e com a sociedade de forma geral. Então, uma das atividades são análise dos jogos eletrônicos a partir da prática, o que significa jogar e também aprender as questões que surgem com essa prática do jogo, de jogar, de entender as questões que estão envolvidas naquela simulação dos jogos, como são representadas as coisas, como as pessoas leem aquelas coisas e essas questões vão sendo levantadas e a gente vai produzir a ideia é produzir vídeos para trabalhar com essas ideias de forma crítica, dialogando com a sociedade de uma forma geral. Então, outra questão também, nesse sentido, né, a produção do material audiovisual, né, como gameplays comentados, que para quem é gamer é uma língua, está acostumado com o termo, né, mas a gameplay significa uma resenha de um jogo através da jogabilidade dele, mostrando como o jogo como ele é feito, como é a jogabilidade dele. Então a ideia é entrar por esse caminho também, que existe um número muito grande nas redes sociais hoje em dia, mas assim, colocar questões do grupo, questões das humanidades digitais, questões da cyberarqueologia, questões da arqueologia, entre outros vários campos do conhecimento. A ideia é produzir um tipo de conteúdo que faça diálogo de forma geral e que eduque de certa forma. Então, uma das outras atividades é o desenvolvimento de arqueojogos, que são jogos pensados e trabalhados justamente com esse intuito de entender as questões da cultura material. E também a gente tem a parte da extroversão para o público geral também, que é a parte que a gente quer se comunicar, né, fazer essa ponte entre a academia e o público, a sociedade de forma geral, né, de tantos leitores que existem. Então, a gente sabe que a linguagem do game é uma linguagem muito comum hoje em dia, né? E essa linguagem ela é muito importante para a gente entender como pesquisadores das humanidades, né? Então, a ideia é a gente estar produzindo muito material para o website do Arise e para as redes sociais também, com o Facebook, o Twitter e o YouTube, claro. Então, a ideia é a gente democratizar a produção desse conhecimento em unidades digitais, com o pressuposto das unidades digitais, que é o compartilhamento de informações com o público. Além do compartilhamento de informações, a gente pretende disponibilizar a metodologia dos dispositivos eletrônicos que pretendemos construir, de forma que ele seja replicado, né? A ideia é trabalhar com conhecimento livre também e fazer essa ponte do diálogo, como eu tinha falado anteriormente, né? Outra questão é a apresentação de seminários abertos para o público, onde a gente vai trazer questões aqui que estão envolvidas com a questão dos jogos, que foram levantados pelos jogos, né? Tem tantos jogos que trazem questões importantes, né? Questões da psicologia, ou questões da história, da arqueologia, e trazer chamar pessoas para debater isso, pessoas especialistas em outras áreas, né? E fazer
esse debate, assim, gerar um debate produtivo, assim, para nós, enquanto arqueólogos, enquanto interessados em games e no geral. Então, a gente pretende, nesses seminários, fazer apresentações de temas relevantes dentro dos jogos históricos. Então, a gente vai usar a exibição de filmes, de documentários, como já será apresentada uma proposta adiante. E é isso, no geral. Agora, a próxima parte da apresentação serão sobre os projetos em desenvolvimento. E eu vou passar a palavra para o Vinícius. Mas, bom, como o Matheus falou, essa nossa primeira produção é um trabalho de nicho. Existem muitos vídeos sobre games no YouTube, existem muitos vídeos acadêmicos no YouTube. O que tem muito pouco são vídeos que tentam fazer uma ponte entre esses dois mundos. Vídeos que fazem uma ponte entre esses dois mundos, que são feitos por acadêmicos, são ainda menores. Então, na verdade, nós temos dois problemas aqui. O primeiro problema é que a divulgação científica na nossa área é bastante deficitária. E um outro problema é que as pessoas encarregadas dessa divulgação, muito provavelmente pelas mesmas razões, são pessoas de fora. Isso é um problema sério para a divulgação do conhecimento e também para a gente, no que diz respeito à nossa inserção como pesquisadores. Então, evidentemente que um vídeo de 10 minutos, por melhor que seja, não é suficientemente para ser considerado uma produção acadêmica plena. Portanto, o que nós fizemos não foi... Nosso esforço não parou por aí. Esse nosso esforço de análise, na verdade, foi resultado de muitas horas de trabalho. Fizemos uma pesquisa bastante substancial na literatura especializada e escrevemos também um artigo que vocês podem acessar no nosso site, que já está no ar, já está também incluído lá. Foi escrito por todos aqui. Acho que eu fui o que menos contribuí, porque eu sou um estranho no ninho, eu preciso confessar, eu sou um historiador aqui, não sou arqueólogo. Aliás, se por algum outro falho eu falar historiadores em vez de arqueólogos, sabe que eu quero dizer os dois, tá, gente? Eu estou meio fora da minha zona de conforto. Mas, enfim, pode ir para frente. Não é porque é um trabalho feito para um público acadêmico que ele não tem uma metodologia. E como nós estamos no Museu de Arqueologia, nós criamos um modelo visual bastante intuitivo nesse sentido. Nós começamos a análise pela jogabilidade. E jogabilidade aqui não significa só o que você achou do jogo, se é legal, se é divertido, se ele passou o tempo, se a gente virou a noite e não viu o sol nascer jogando ele. Jogabilidade diz respeito ao que o Franz Maura, um importante teórico do jogo, chama de núcleo de um jogo, em oposição à casca, que seriam a soma dos aspectos simbólicos e materiais. Todo jogo, por mais bonitinho que ele seja, ele é um conjunto de regras. Ele é basicamente um artefato que conta histórias, que nos passa um argumento sobre alguma coisa a partir de regras, que são escritas por meio de código. Para entender qualquer jogo, para qualquer propósito, é preciso começar por aí, e é exatamente o que a gente faz. Posteriormente, a gente passa para a história. Quais são os modelos que informam esse jogo? São modelos inventados pelos desenvolvedores? São modelos emprestados da historiografia? É uma história vista de cima, vista de baixo, uma perspectiva mais micro, mais macro? Quem são os agentes históricos que estão nela? São agentes coletivos, são agentes individuais? Qual é a agência humana que nós temos nesses jogos? Nós temos algum limite? Nós temos uma informação limitada sobre as coisas que acontecem? Ou nós somos uma espécie de criatura onisciente que orbita tudo e tem uma visão geral do todo? Posteriormente, a questão que acho que mais interessa a todos vocês aqui, que é a arqueologia, análise mais substanciosa dos aspectos materiais. Isso vocês vão ver com mais detalhe quando a gente apresentar o vídeo mais para frente. E, por fim, a recepção. Isso é uma coisa importante porque muita gente esquece. A gente está tão absorto na nossa própria análise que a gente faz nossos grandes papers, traz toda a bibliografia e para por aí. O que a gente não esquece é que o jogo não é um discurso fechado. Ele depende de alguém que o jogue. E, portanto, para entender esse jogo, nós precisamos entender também como é que ele é lido. Porque, às vezes, acontece o jogo ser lido, ser jogado de uma forma completamente diferente como os desenvolvedores imaginam. Pessoas que pegam jogos de estratégia que estimulam o conflito e fazem jogadas pacifistas. Pessoas que pegam jogos que supostamente são cooperativos e transformam aquilo numa guerra de todos contra todos. Isso é muito comum em jogos online. Vocês que têm experiência sabem disso. Isso tem que ser levado em consideração. E é a última parte da nossa análise. Bom, um outro projeto em desenvolvimento, que esse é o nosso
carro-chefe para o desenvolvimento do nosso trabalho do Arise num futuro não muito distante, é o projeto Sambaqui Interativo, que aqui no vídeo vocês podem ver um protótipo que foi apresentado na nossa primeira reunião. Ele vai ser disponível, a primeira coisa importante, a distribuição dessa simulação, uma vez que estiver pronta, vai ser de forma gratuita na rede. Passando de tudo que já foi falado, que foi falado como essa questão de acesso livre, de a gente poder não ter a barreira de desenvolvimento, nem esses aspectos, vai ser livre e vai estar na rede. E a gente está contando com a participação de alguns colaboradores que eu quero agradecer, que já tinham entrado em contato conosco e participaram também da reunião, que é a Jéssica Mendes Cardoso, a Renata Estevam da Silva, o Davi Comenali, a Marília Oliveira Calazans e a Marjorie do Nascimento Lima, que vão ser os nossos colaboradores em trazer as experiências e o conteúdo que nós vamos aplicar no nosso trabalho, no desenvolvimento dessa simulação. E como que a gente vai fazer, né, esse conteúdo? Bom, como foi a primeira reunião ainda de muitas que ainda vão vir, e o desenvolvimento que ainda, na verdade, não está nem em pré-produção, se a gente for pensar, né, nessa questão de games, a gente discutiu formas de interação e de produção do conteúdo, porque a gente tem que pensar essas duas questões. A parte arqueológica, que é o que vamos colocar, de qual forma, mas também nós temos que pensar na linguagem da simulação e como que as nossas ferramentas e a nossa metodologia vai poder dialogar com os conteúdos colocados. Então, o que acontece? A gente tem duas frentes, que é, primeiro, a frente, né, de modelagem 3D, texturização dos modelos, que aí passa primeiro sempre do material que os nossos colaboradores estão trazendo já também, né? Aproveitar tanto o bibliográfico, no caso de artigos e de trabalhos científicos dos arqueólogos que trabalham com sambaquis, mas também da gente fazer um trabalho também de curadoria, né? Para levantar materiais que nós possamos colocar nas modelagens 3D. Então, também, texturização dos modelos, a bibliografia que a gente já tem que agradecer a Renata, que está aí atrás, por já ter disponibilizado uma primeira parte para a gente. Imagens, fotogrametria também, porque uma vez que a gente tem duas possibilidades, ou pelo escaneamento 3D, que permite que a gente pegue peças e, como o nome já diz, escaneie elas e depois faça todo o trabalho de modelagem e de texturização, e fotogrametria para aspectos e questões da arqueologia do sambaquês que a gente não tem acesso e, ao mesmo tempo, a gente não poderia, por questões de curadoria e questões de preservação desses acervos específicos. E nós temos duas questões dentro disso, que é, um objetivo muito interessante, que é uma construção de um modelo, que nós ainda estamos a definir, né, em função dos nossos diálogos com os nossos colaboradores, da paisagem no período dos sambaqueiros. Então, e, ao mesmo tempo, no nosso tempo presente, que também é para apresentar o trabalho do arqueólogo, no sentido de que existe todo um trabalho de escavação e científico de levantamento do material, que também tem que ser, e eu acho extremamente interessante, e colocar e apresentar. A ideia seria, nas nossas primeiras discussões, sobrepor na simulação, que seria uma simulação da paisagem dos sambaqueiros, a paisagem encontrada hoje no presente pelos pesquisadores, pelos nossos colaboradores. O que isso resume? O que isso significa, né? Na simulação, nós não vamos só fazer que a maioria dos games históricos que a gente vê, que é uma construção de um passado, seja ele idealizado, de qual forma, não. Aqui nós vamos ter um passado científico, acadêmico, que tem todo o trabalho dos nossos colaboradores, e, ao mesmo tempo, apresentar o trabalho deles nessa questão, não só da simulação, da sobreposição do sambaqui do passado, né, do modelo, da construção do modelo do passado com a construção do presente, vídeos com os arqueólogos, tanto explicativos quanto também demonstrando a prática
de escavação. E nós estamos ainda discutindo uma ampliação do projeto, que seria a questão de uso também de realidade aumentada. E essas são como ainda é um processo, estamos ainda em fase de pré-produção, nós ainda estamos discutindo, mas existem muitas possibilidades dentro de todas essas áreas e estamos abertos aí também para colaboração, para quem quiser contribuir com esse projeto, que serão muito bem-vindos. Então, olá, eu vou falar de mais alguns projetos da Rise. O primeiro projeto vai ser uma parceria com o Cinemai, que já é um projeto que existe, feito pelo professor Wagner Porto. E no Cinemai, a gente vai trazer projeções de filmes e documentários seguidos de debates. Esse já era o projeto do professor Wagner. Agora, com a nossa parceria junto com a Rise, nós vamos inserir também temas relacionados ao mundo dos jogos e seus impactos sociais. Então, eu vou soltar agora um spoiler, que vai ser a nossa primeira projeção, que já temos uma data aqui. Aqui estão todos convidados à nossa projeção, que é um documentário chamado Donzela em Defesa, que é um projeto de TCC de jornalismo da Helena Nogueira e da Monique Ferrarini, da Unesp de Bauru, que é um documentário sobre o espaço e participação das mulheres nos jogos. Então, é bem interessante mostrar que os jogos, eles produzem efeitos na sociedade. Então, você tem que ver qual que é o discurso dos desenvolvedores, o discurso dos jogadores e como que essas relações entre os jogadores e os produtores refletem na sociedade, acabam refletindo, criando reflexos. Desculpa. Basicamente é isso. Vou falar também agora um pouquinho sobre as nossas redes sociais, que já estão online, por favor, visitem. Tem o nosso site, que é o arcarize.com, aqui. Nele a gente vai colocar as nossas análises, o material completo, basicamente vai ficar lá. Mas também a gente vai colocar várias novidades no Twitter, no Facebook e no Twitch. Jogatinas que vamos fazer, vamos colocar online no Twitch também. E é bem importante salientar que essa abertura nas redes sociais é algo bem importante, é um reflexo, um movimento que está começando bastante, principalmente entre os arqueólogos. Você colocar hashtag no Twitter, arqueogaming, arqueology, você vê essa proximidade agora da academia com o público em geral. Então, é bem importante essa divulgação, a gente quer promover bastante essa divulgação, porque a gente pode fazer uma boa união entre produtores, jogadores e talvez fazer alguns efeitos, visto isso. É isso. Bom, esse é o nosso primeiro trabalho de campo, foi super divertido. A gente teve a oportunidade de participar da exposição Era dos Games. Acho que ainda está rolando na Bienal, até né? dia 12 de novembro, se eu não me engano, na Bienal do Ibirapuera. Vale a pena, gente. Se vocês quiserem. E vale muito a pena. É uma exposição assim que durante a semana ela está mais ou menos vazia, então você consegue jogar todos os consoles que tem por lá. E nessa exposição a gente teve a oportunidade de fazer a nossa primeira aparição, né, enquanto grupo de pesquisa. Houve um guia nessa exposição que nos explicou o processo de desenvolvimento dos consoles, e o muito interessante de tudo isso é que o console, né, os videogames surgiram dentro da academia, na década de 50. Né? E agora a gente está tentando internalizar ele novamente, porque ele saiu, mas a gente quer que ele volte também, para que a gente consiga ter um diálogo com a sociedade, né? Antes era mais uma coisa que estava voltada para o entretenimento dos pesquisadores da academia. Agora saiu, né, durante esse momento, para o público em geral, e a gente quer ter esse retorno também, para usar isso como uma plataforma de ensino e entrar um pouco no espírito da extroversão também. Pode passar, Carol. Só falar uma coisa rapidinho, eu acho que
como grupo, além das videoanálises, é interessante a gente também estar inteirado com o que está acontecendo. Por isso que a visita nessa exposição, assim, a hora que a gente viu a exposição acontecendo, já vamos lá, vamos produzir nosso primeiro conteúdo e acho que a intenção é continuar, dar continuidade a esse tipo de projeto. E, bom, passar o vídeo, né? Vamos passar já? Vamos passar o vídeo, então. Apaga a luz. Pode apagar, por favor. Divirtam-se. Estou na frente de alguém. Oi, Arisers! Estamos aqui na exposição A Era dos Games, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A exposição se trata basicamente do desenvolvimento de jogos desde 1950 até os nossos dias. Vamos começar então? Pode escavar jogos? Isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim é uma preciosidade histórica. Essas são algumas das células originais de animação do jogo Dragon's Lair de 1983. Aí você me pergunta, células de animação no jogo? Pois é, antes de existir cutscenes, um designer muito criativo resolveu colocar snippets de animação entre as sessões jogáveis de um jogo e criar uma experiência similar a um filme interativo. Então, o que vocês estão vendo aqui atrás de mim é a origem de todas as cutscenes. você achou do evento? Olha, eu adorei, me diverti muito. E você, Rodrigo, o que você achou? Eu indico para várias pessoas. Acho que todo mundo tem que vir aqui, ver e apreciar tudo que está acontecendo, que é muito interessante. Bom, e a gente também quer saber o que vocês acharam do nosso primeiro conteúdo aqui produzido na exposição A Era dos Games. Então não esqueçam de deixar seus comentários, principalmente curtir a nossa página no Facebook, assinar o nosso canal
e acessar nosso site. E é isso aí, contamos com vocês. Não esqueçam daquele joinha. Bem legal. Bom, meu óculos ainda tá com Super Bonder. Ai, coloquei play, peraí. Tá bem quebrado depois Tinha aqui. colocado play de novo. Mas enfim, de toda essa experiência que a gente teve lá, a gente teve a oportunidade de ver quais as possibilidades do uso dessas tecnologias em console. Por mais que seja jogar um Rock Band e tal, colocar um óculos e ter acesso a uma outra realidade, uma outra imersão, que nem foi aquele protótipo que eles fizeram, que é uma... Bom, de hamster aquilo, né? Bolinha de hamster, que você fica andando. Dentro desse espaço você tem imersão de estar andando num deserto. Então é super pesado a bola. Você tem que ficar andando lá dentro e você tem realmente um pouco aquela sensação de estar caminhando em um deserto, que também não é uma coisa simples. Então, basicamente, a gente conseguiu ter um panorama geral, né, dessas tecnologias que a gente pode usar para os nossos fins aqui dentro do Museu de Arqueologia, enquanto arqueólogos, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar Sim, aqui? acho que o grupo já deixou bem claro assim que o nosso uso das redes sociais é justamente nessa intenção de ter maior acesso, maior alcance de público. E as videoanálises, como a gente vai mostrar agora a nossa primeira, e no canal também, visitas às exposições e tudo que a gente for desenvolvendo, enfim, produzindo esse conteúdo. E, por favor, assinem nosso canal. A gente precisa disso. O YouTube tá bem chato ultimamente, então... Só para reiterar também, a gente está muito preso ao universo acadêmico. Então a gente acaba sempre falando no Academic Case. O básico disso que a gente quer, como um projeto mesmo de pesquisa, é tornar acessível. E para isso também as ferramentas que a gente se valeu disso incluem as horas de trabalho de narração, de oficinas de narração, né, para realizar esse tipo de trabalho. Edição que esteja em um formato que seja um formato interessante para diversas faixas etárias. No caso a gente usou o Adobe Premiere para fazer as edições, e também textos, né, um pouco do retorno a técnicas de teatro, até de vocalização, para a gente conseguir se apresentar também, não se tornar um conteúdo boring, né, uma coisa meio maçante e tal. A gente está sempre tentando tornar acessível a diversos públicos, tá? Bom, e agora a gente vai então exibir a nossa primeira videoanálise de um jogo chamado Zero AD. Não sei se alguém conhece. Ele é inspirado no Age of Empires. Sim, né, gente? Então, vamos lá. Tá meio lento o negócio aqui. Tá um pouquinho lento. Bom, tem que aumentar. Não, peraí. Deixa eu começar que a gente vê. Tá. Vou dar o play. Bem-vindos à primeira videoanálise do Arise, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Para começar, Rodrigo, qual é o nosso objetivo? O objetivo do nosso grupo, enquanto arqueólogos, é estudar as estruturas representadas nos games. E para isso, hoje a gente vai inaugurar o canal apresentando para vocês o jogo Zero AD, Carol. Acompanhem agora as nossas impressões sobre artefatos e construções em Zero AD. Pode escavar jogos? Zero AD é um jogo estratégico em tempo real que lembra muito o clássico Age of Empires, lançado em 1997. Produzido por uma aliança de desenvolvedores voluntários denominada Wildfire Games, Zero AD surgiu nos anos 2000, tendo a sua versão open source lançada apenas em 2009. Atualmente, o jogo ainda está em desenvolvimento, sem previsão de lançamento final. Por ser um jogo inspirado em contextos históricos, Zero AD leva os jogadores ao passado das civilizações gregas, representadas por atenienses, espartanos e macedônios,
além dos romanos, cartagineses, celtas, bretões, gauleses, íberos, seleucidas, persas, mauros e ptolomaicos. Realmente são muitos os povos que o jogo oferece, mas será que todos os aspectos históricos estão corretos? Existe de fato uma correspondência entre aquilo que vemos em tela e aquilo que é encontrado em campo durante as escavações arqueológicas? Vamos descobrir isso agora. Analisando a construção da cultura material representada no jogo, podemos afirmar que ela possui algumas das principais características dos povos representados. No entanto, não está muito de acordo com aquilo que encontramos nos vestígios arqueológicos. A falta de ordenamento da malha urbana é um aspecto que chama muita atenção no jogo em geral, e, no caso romano, não é diferente. Uma vez que os principais edifícios oferecidos são cobertos por mármore, podemos acreditar que os modelos romanos de 0 AD pertencem ao período do Império Romano, ou seja, são de uma época em que os assentamentos romanos, mesmo os das colônias, possuíam clara distribuição espacial. Eles eram baseados na antiga organização dos acampamentos militares, tendo 2 vias largas principais de intersecção, o Cardus e o Decumanus, e demais ruas que formavam um traçado ortogonal. No jogo, nada disso existe. O jogador pode criar casas, mercados e templos sem obedecer a nenhum padrão tipicamente romano. Além disso, é possível estabelecer campos de plantio, o Ager, no centro da cidade sem problema algum, impensável para qualquer romano antigo. Algo semelhante acontece na civilização grega do jogo. A representação da Ágora reproduz alguns conceitos arquitetônicos que existiram na Grécia Antiga, como um pequeno tolos, um edifício colunado circular e uma pequena estoa, um edifício colunado alongado. No entanto, os estudos indicam que a monumentalização das ágoras é tardia e, salvo exceções, ocorre somente a partir do período helenístico e romano. A ágora, no jogo, é representada aberta e com poucos edifícios cívicos, sendo apenas o centro de recrutamento de aldeões e de upgrades das tecnologias. Embora 0 AD não apresente sinais de temporalidade no sentido histórico, ele coloca em tela avanços de níveis de civilização, permitindo ao jogador construir edifícios mais complexos, aprimorar seus exércitos e melhorar a captação de recursos. Então, como dizer que os atenienses simulados no jogo sejam a representação de seus antepassados clássicos? O jogo não tem essa preocupação. A finalidade de 0 AD é entreter, não educar. De outro lado, temos as moradias. As casas romanas causam calafrios nos especialistas da área. As casas não são romanas, são gregas. Jamais devemos esquecer a influência da Grécia sobre Roma. Mas, como em muitos outros jogos sobre a antiguidade, existe uma tendência em tornar ambas as civilizações sinônimos. Em 0 AD, a casa térrea romana, a Domus, na verdade, possui a planta da casa grega, a Oikos. Uma típica domus romana possui características que estão ausentes nas casas gregas. Elas tinham átrios com aberturas no teto denominadas compluvium, que possibilitavam a captação de água para ser armazenada no impluvium, uma cisterna que permitia aos romanos sempre terem água dentro de suas casas, não precisando recorrer às fontes públicas. No entanto, a água não é um problema em 0 AD, visto que esse importante recurso natural sequer é utilizado para a manutenção da vida das cidades, sendo possível até mesmo a criação de grandes fazendas em terrenos desérticos. Esse problema de representação de moradia também ocorre no caso da civilização cartaginesa. A construção 3D da casa cartaginesa, a Bet, provavelmente é baseada nas habitações norte-africanas. O jogo acerta em alguns pormenores que dão graça à pouco conhecida cultura púnica. As fachadas das casas são marcadas com o signo de Tanit, um símbolo antropomorfo da deusa da fertilidade do panteão púnico, consorte de Baal. O símbolo representava uma conexão entre o celeste e o terreno, e pode ter sido utilizado como ícone apotropaico, ou seja, protegia contra o mal olhado. Do ponto de vista militar, alguns edifícios romanos, como o acampamento e as muralhas de pedra, as moenia,
carregam a conhecida sigla SPQR, intimamente ligada à representação das legiões romanas. O uso descontextualizado de elementos como esse pode apresentar certas imprecisões ou causar confusão nos jogadores de 0 a D. A sigla SPQR, por exemplo, pode generalizar as diversas divisões dentro do próprio exército romano, composto não só pelas legiões, mas também por tropas auxiliares, pela marinha e pelas coortes. Por sua vez, o acampamento militar entrincheirado é um dos pontos de acerto do jogo. Ele só pode ser construído em território neutro ou inimigo, o que além de forçar o jogador a deixar sua zona de conforto, também transmite a noção da necessidade de estabelecimento de guarnições em territórios estrangeiros, o que, de fato, acontecia, em especial na conquista das províncias. Alguns outros aspectos da cultura material presente em 0 AD merecem destaque em nossa análise. O porto de Cartago, chamado pelos gregos de Cóton, é uma das estruturas mais singulares dos cartagineses. No entanto, 0 AD utiliza apenas uma parte desse complexo naval. No jogo, podemos construir somente a Ilha do Almirantado, lugar protegido por muralhas e correntes de ferro, utilizado para a construção das embarcações. O porto comercial que o antecedia se organizava como um complexo de formato retangular dedicado às atividades de trocas mercantis. Como não é possível realizar modificações nas paisagens dos cenários de 0 AD, ao construirmos a Ilha do Almirantado, a tornamos vulnerável ao ataque de outras civilizações, fato que não reflete a realidade histórica e arqueológica. Os teatros gregos também merecem destaque. Ao representar o teatro, o modelo é resultado de uma confusão entre os conceitos de um teatro grego e de um romano, apresentando elementos de ambas as construções, assemelhando-se tanto de um teatro grego, por conta principalmente de sua orquestra redonda, quanto de um teatro romano, pela principal característica de sua orquestra semicircular. Não devemos, contudo, desmerecer o jogo por suas incongruências históricas ou arqueológicas. 0 AD é ousado em sua proposta e principalmente tem o mérito de ser open source, ou seja, a comunidade de jogadores pode trabalhar para modificar a experiência. O jogo, como dito, ainda está em desenvolvimento e provavelmente algumas coisas mudarão. Falta o balanceamento da dificuldade, que está muito alta até nas categorias mais fáceis, e a inclusão de alguns elementos arquitetônicos que estão apontados no jogo como ainda não implementados. Não sabemos se haverão updates dos modelos 3D para algo mais verossímil do ponto de vista arqueológico, e por isso devemos sempre frisar o contexto no qual os jogos são desenvolvidos, para evitarmos cair na armadilha de acreditar que tudo que está na tela é um retrato fiel daquilo que existiu no passado. Esperamos que tenham curtido a nossa primeira videoanálise. Para ter acesso ao conteúdo na íntegra, clique aqui embaixo. Conhece algum jogo que pode ser escavado? Manda sugestão nos comentários. Gostou da nossa jogatina? Quer saber mais sobre arqueologia interativa? Não esquece de se inscrever no canal da Arise, dar aquele like no vídeo e seguir o Arise também nas redes sociais, para não perder nenhuma das novidades. Até a próxima escavação. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente queria muito saber opiniões. Sim, feedback. Por favor. A gente precisa de feedback para tentar sempre melhorar, né? Isso. Obrigado, gente. E é isso. Bom, agora o Alex vai encerrar pra gente. Venha. E assinem nosso canal, por favor. Sim. Na verdade, o encerramento é um convite, né? Para quem estiver interessado em participar do nosso grupo como colaborador, porque a gente não é fechado, né, no ramo de antiguidade só, assim, a gente, como a gente mostrou com o projeto do Sambaqui, a gente abre para todas as áreas do museu e também todas as áreas históricas. Então, se você joga, sabe a diferença entre o Link e a Zelda, né? Sabe que os dois não são iguais.
trabalha com cultura material ou não, se você é historiador ou você gosta muito do tema, entre em contato com a gente, seja um colaborador do Arise, né? O Arise precisa de você, porque devido à nossa própria formação, nós somos aqui arqueólogos de arqueologia mediterrânea e tal, mas o gosto pelo jogo é geral e é legal ter colaboradores para a gente poder ampliar um pouco essas análises também, sempre tendo alguém que entenda do assunto, né, para a gente não falar nenhuma besteira na análise, por isso a gente conta também com o pessoal para colaborar. Só para encerrar aqui, antes de abrir para as perguntas, então, temos o nosso site novamente, as redes sociais para seguir. O site meio que sempre acaba ficando meio como um repositório de tudo que a gente produz, né? A gente atua mais no Facebook e no Twitter, por questões óbvias. Então, o Facebook nosso já está lá, já tem algumas curtidas, a gente sempre posta novidades lá. É isso, então, eu agradeço a presença de todos vocês. A gente pode abrir para perguntas. Não vai caber todo mundo aqui, mas vocês podem perguntar para o pessoal que está sentado aqui, não tem problema, eu fico aqui também de cantinho. Então é isso, gente. Quem tiver pergunta, fique à vontade. Críticas, sugestões. Enzo, vamos lá. Quando vocês falaram do Zero AD, que é uma cópia bem melhor de Game File, eu só queria falar que o Zero AD é bem melhor que o É gratuito. Depende do método, do meio que você consegue o jogo. Pode ser de graça. Pode ser de graça. Que outros jogos estão na fila para análise? A gente está fazendo um levantamento, assim. De cara, o que eu posso dizer, aí já bom, a gente sempre dialoga para chegar num jogo em comum, mas eu exerci o meu papel ditatorial e já disse que um deles que a gente vai ter que analisar é o Assassin's Creed Origins, porque isso é uma questão pessoal, assim, que é uma franquia que eu amo, que nós amamos, né? Esse está na fila, que lança agora dia 27. Aí a gente vai pedir colaboração do pessoal que estuda Egito. Cadê a moça que estuda Egito que está por aí? Aqui é a Jéssica também, ela já está sendo cooptada para ajudar a gente. Tá, além disso, a gente até faria uma análise do Age of Empires que vai ser relançado, mas eles postergaram isso para 2018. Agora, essa semana falaram isso. Tá na fila também o Hellblade Senua's Sacrifice, que é da moça celta com problemas psicológicos que os vikings invadem lá a terra dela. O que mais vocês lembram de jogo para... Não, é só para dizer, para complementar, que nós pensamos em três grupos de jogos. Deve ser pessoal... Bom, nós pensamos em separar meio que três grupos, né? Então, os jogos de lançamento, então sempre está tentando chegar lá na frente e já fazer a análise de um jogo que acabou de ser lançado. Nós estamos desenvolvendo uma listinha, né, de jogos que já são mais antigos, por exemplo, o Zero AD, que vão ser desenvolvidos durante o tempo. E a ideia também de perguntar para o pessoal, né, de pedir que o pessoal nos comentários, nas redes sociais, indiquem jogos com essa temática histórica e arqueológica para que a gente possa trabalhar. Sim, e também tem o pessoal que como a gente está começando agora, a gente quer ter contatos, pessoal que mande jogos para a gente analisar. O Vinícius e a Ju foram esse fim de semana na BGS, aqui em São Paulo, na Brasil Game Show. Já fizeram alguns contatos com desenvolvedores, inclusive um desenvolvedor de um jogo sobre guerra entre tupis e portugueses. O desenvolvedor já ficou de mandar uma cópia para a gente analisar, para a gente ajudar até no processo que ainda está sendo feito. Então, assim, o que tiver a gente faz, né? Mas, é claro, dentro por ser um projeto acadêmico, sempre tem uma limitação de tempo de fazer aquilo de acordo com o nosso tempo livre, né?
para não... a gente não pode, tipo, sei lá, se comparar com um super youtuber famoso que vive só disso. Porque a gente puxa a orelha deles, né? Porque... E o artigo que está no site deu 20 páginas, assim. Então, a gente... Esse vídeo são 10 minutos, assim, que a gente pincelou algumas coisinhas, mas o artigo é bem mais aprofundado, está no site, que é a parte mesmo textual, arqueológica, assim, com fotos dos vestígios, as imagens dos jogos. Então, esse é um trabalho que, para montar essa parte do 0AD, foi mais de um mês, assim, entre jogar, fazer a parte escrita, editar vídeo. Então, é um processo que demora um pouco. Quem levantou a mão? Calma aí, não, é que tem várias... Tá, guarda aí, vamos... Bom, primeiro parabéns aí, eu acho que aliás é um laboratório que acaba trazendo, eu sou historiador, né? E aí pensando nos novos espaços de história, nas novas formas que as humanidades em geral precisam ter, num momento em que a gente tem diversas divulgações contra, né, nossas próprias áreas, eu acho importante a gente ter aí esses canais, esses espaços que conseguem atingir o público mais geral, né, e que não se restringe apenas ao acadêmico. Acho que essa é uma discussão que nós, cientistas sociais, ficamos sempre pensando qual que é nosso espaço. E aí, partindo disso, enfim, a única pessoa que eu conheço aqui é a Alex, eu já conversei com ele algumas vezes, todos eles, enfim, e eu conheci principalmente o trabalho de doutorado dele dentro da escola, né? Enfim, foi um professor, um colega meu que me indicou, falou, a gente tem um trabalho muito legal aqui, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer, aí foi a primeira vez que eu me contato. E aí, pensando nessa ideia, se existem alguns projetos visando a questão da educação, enfim, arqueológica, o próprio laboratório já tem uma posição educacional, enfim, já tem essa proposta, né? Mas assim, se existem projetos próprios, enfim, mesmo que planos, enfim, para a educação, e foi comentado que o laboratório ele ainda não foi aprovado, por significa que eu não entendi direito isso. O grupo de pesquisa. De que medida há uma conversa entre as outras faculdades da universidade, enfim, eu digo assim, eu estou quase entrando no mestrado pela Faculdade de Educação, enfim, em que momento, enfim, de que modo eu consigo fazer um diálogo no que eu estou estudando lá, enfim, o que vocês propõem aqui. A parte de educação, na verdade, a gente tem essa pretensão, assim. Quem está mais ligado a essa parte é o Kleberson, que não está aqui. Ele tem muita vontade de levar para as escolas. A gente já comentou isso em reuniões também, de levar alguns temas para a escola, para ampliar mesmo esse diálogo, aprender com os professores também o que eles acham disso, né? De pegar essa parte da cultura material digital e aplicar em sala de aula. O diálogo com a educação, com a Faculdade de Educação em si, depende de colaboradores, assim, porque nenhum de nós aqui é ligado à Faculdade de Educação, a gente fez a licenciatura, mas não é ligado formalmente, então fica o convite também, né? Queria colaborar. Sim. Mas assim, qual que é o diálogo com as outras faculdades? A gente... Celeste, enfim, já há mas assim, ampliado enquanto integrantes do grupo, né? Qual é esse diálogo com os outros pesquisadores, enfim, que aí ultrapassa as questões pontuais, né? De colaborar numa análise, colaborar num projeto, quanto de espaço existe entre esse diálogo, né? Tá. Você ligou a turbina aí, agora eu não vou conseguir ouvir. Liga, só não vou conseguir. Mas como a gente está começando agora, a ideia é no futuro ter esse... Nós temos a projeção para o próximo abril, nosso segundo simpósio do LARP, e dentre as sessões, uma delas vai ser a cyberarqueologia, a realidade virtual, e tem uma ligada à educação também. Então a gente está vendo pessoas que trabalhem com essas áreas e
possam vir e contribuir, dialogar com a gente. Então, dentro da Unesp, da Unicamp, de outros centros, que estão desenvolvendo projetos semelhantes e que possam dialogar com a gente também. Claro, a educação também é muito bem-vinda. Agora, sim. Deixa eu só ver se desliga aqui, porque senão eu não vou escutar você. Poderia então ligar os ventiladores, né, porque está calor. Tá, agora, apesar que agora deu uma diminuída. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela iniciativa. Desde que eu vi pela primeira vez, eu sou amigo do Matheus já de longa data e tal. E gostei muito da iniciativa desde o início. Então, parabéns mesmo. E ia fazer duas sugestões, né? Menos profundo do que o colega fez. Mas a primeira é fazer edições, né? Com especialistas de cada área, né? Fazer uma conjunto, assim, 8 episódios com um especialista de cada área, da geografia, coisa assim. Aí vocês vão ter que ver, por exemplo, algum jogo que trata, enfim, sobre uma obstétrica, uma análise assim, coisas assim, bastante multidisciplinares mesmo. Enfim, pode fazer isso. E minha outra sugestão, já que você gosta da série do Assassin's Creed, fazer a análise do Brotherhood mesmo, que é deitada na época da Renascença. Acho que seria interessante. Sim, não, agradeço sim, a sugestão. E de juntar, a gente já anota aí pra... Vão anotando aí, pessoal. Valeu mesmo. O Brotherhood é um dos melhores. Mais alguém tinha levantado a mão? Não sei. Enzo. O que mais? Em vez de fazer que vai lançar, faz pro Rogue. Qual? Do Assassin's Creed Rogue? Dá pra fazer também. O Rogue é o que tem o incêndio de Lisboa? É, né? Não, é aquele que na neve, daí você vai ter de subir em árvore, daí até você encontrar seu chefe. Tá na lista também, pessoal. Nós temos que agradar a todos. Desses jogos, vocês conhecem muitos jogos, né? Do ponto de vista arqueológico, tem algum que, pelo menos superficialmente, análise superficial, se destaca na preocupação arqueológica? Eu diria que tem um que está em desenvolvimento, que vai sair em fevereiro, que é do LARP, que é o que eu tô, que a gente está produzindo aqui no LARP mesmo, um jogo em point and click, se chama O Último Banquete Herculano. É um nome que já é um spoiler, assim, porque se passa no último dia da erupção do Vesúvio. E tem toda essa preocupação. A gente fez todo o levantamento bibliográfico, imagético, arqueológico, enfim, para reconstituir Herculano na época. E a partir daí a gente criou uma narração que é voltada para os aspectos econômicos, sociais. E vai ter os objetos que a pessoa vai ter que pegar na tela ali, enfim. Então, assim, arqueologicamente no Brasil... talvez existam outros que eu não conheço, mas em fevereiro, março, por aí, o nosso está saindo. Assim. Tem o meu doutorado também. Eu defendi, eu esqueci. Eu defendi o meu doutorado em fevereiro. Meu doutorado foi sobre ciberarqueologia e foi uma construção 3D de uma área de mineração no sul de Portugal, chamada hoje em dia Aljustrel, que foi a maior mineradora de cobre do Império Romano. Então, todo o trabalho, eu fui lá, fiz todo o levantamento imagético, fiz fotogrametrias lá na área. Aí eu fiz a construção hipotética em 3D e coloquei fotogrametrias por cima, enfim. O meu doutorado está no CIB da USP, mas se você for lá, vipasca.com, você consegue baixar o aplicativo para o seu computador e jogar. Tem uma missão, assim. É meio que um Walking Simulator, o Vipasca. Então tem o Vipasca, tem esse jogo, mas a gente tem essa preocupação, sim, de produzir esse conteúdo mesmo e aproveitar que todo mundo é arqueólogo e historiador para tentar dar uma coisa mais... É o que foi dito na análise, assim, a gente não adianta ficar jogando pedra em empresa que produz jogos, porque esse não é o objetivo delas. Elas têm que lucrar, porque senão eles não pagam os funcionários também.
E a questão é você tentar achar o meio termo de uma coisa que seja ao mesmo tempo correta, né? Sempre a gente tem que colocar, e divertida, né? Porque se você também só cair pro lado ali, talvez aqueles jogos educativos super chatos que a pessoa não aguenta jogar 5 minutos, também não dá certo, assim. Você vai jogar um monte de informação no usuário que ele não está preparado. Então tem que, nesse ponto é legal contar com um grupo, assim, com todo mundo que joga, porque todo mundo pode trazer a própria experiência e falar, acho que isso aqui não vai dar certo não, vamos ir para outro caminho. Mas esse jogo sobre Herculano, por exemplo, seria disponibilizado, vendido? Não, vendido nunca. É vendido nunca porque o LARP é aqui do museu, a gente é financiado pela FAPESP, então é verba pública, a gente sempre retribui publicamente. Assim, vai estar no site do LARP e qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder baixar e jogar. Aí depois a gente vai pelo Arise e faz uma análise, né? Vamos ver o que vocês vão falar na análise. Eu não vou poder participar porque eu sou um dos produtores, eu não posso participar. Mas fica ali, né? Realmente, se for complementar, nós não vamos monetizar. Né? A gente não. Por ser um grupo de pesquisa, sendo pequeno, não monetizaremos. Então, e também para reiterar, que o Alex desenvolveu também alguns jogos que estão aqui na exposição do museu. Fica um convite até para vocês conhecerem a exposição Polis, Viver na Cidade Grega Antiga. E ele desenvolveu um aplicativo interativo sobre a casa, a grega, né, a Oepos, que a gente comentou na análise, o porto grego também, tem um vídeo sobre a cidade de Túlio. Então, mais trabalhos que vem desenvolvendo em colaboração com outros laboratórios, a do ABEC. E fica o convite para vocês conhecerem a nossa exposição também. E acho que é março, né? Fevereiro, março. Aqui e tem no site do LARP, tem a Domus, que é a Casa Romana, que foi o primeiro aplicativo que a gente criou. Foi em 2013, tá lá também, pode baixar. Mais alguém? Enzo? Vamos lá. O Enzo é o Interregno. Vamos lá. O Zero AD, ele tá na Steam? Não, ele tá no site do Zero AD. play0ad.com. É de graça. É de graça. Também porque a gente é arqueólogo, a gente não tem dinheiro para comprar as coisas. Se um dia a Ubisoft contratar a gente, aí a gente vai patrocinar. A gente não pode piratear nada dentro da universidade também. Então. Quando vocês quiserem acabar o jogo lá, o último banquete Herculano, vai ter, assim, só dá para baixar nos computadores da USP? Não, qualquer computador. Vai poder baixar no seu computador lá, jogar e dar o feedback pra gente, falar o que você achou. Se for coisas boas. Não, críticas negativas, não. Essa geração nova. Eu joguei Atari, a bola era quadrada. Não tinha... Era o sonho do Kiko, né? A bola quadrada. Assim. A gente só tinha... O Atari tinha cor, mas a minha TV era preto e branco. A televisãozinha que eu jogava. Então, você está mal acostumado com isso, tá vendo? Não, você está num contexto diferente. Que já é bom. Essas produções do grupo, quando vocês produzem mesmo, essas simulações, elas fazem parte de pesquisas próprias de vocês, entre todos aqui produzem essas simulações ou são de outras áreas, mas que aí vocês... Não, essas que a gente comentou é produto da gente, trabalho em conjunto. Né? Cada pesquisador é especialista numa área, a gente senta junto e fala, cada um pode contribuir de um tal jeito. Aí a gente faz a modelagem 3D, a programação. Sempre é um trabalho em conjunto. É difícil fazer sozinho, né? Quase... mas o que eu quero dizer é em paralelo às pesquisas de cada um. Sim. Tirando o Vipassca lá, que o meu doutorado foi o produto final, foi esse, todo o resto são pesquisas paralelas. Assim, a gente tenta encaixar sempre, por isso que a gente sempre trabalha com a longa duração, né? Para entregar um produto sempre em longa duração, porque demora. Dos jogos comerciais que vocês chegaram a analisar, ou vamos passar o olho, assim, e jogaram e tal, qual que vocês percebem que tem
realidade arqueológica mesmo. Maior. Não vou falar, tipo, real, porque nenhum vai ser, porque isso é com a indústria. Bom, eu não vou falar do Assassin's Creed de novo, senão vai parecer que eu sou financiado pela Assassin's Creed. A Ubisoft tem uma preocupação muito grande com isso. Eu acho que os da Ubisoft ainda são eles estão num outro patamar, assim, de trabalho historiográfico e arqueológico. Agora, de resto, vocês têm alguma na cabeça que lembre? Que seja tão bem... Sempre tenta buscar primeiro pela questão da assessoria. Então, quando uma empresa ela se utiliza de assessoria de arqueólogos, historiadores, pesquisadores da área, a gente já fica, opa, pode ser que seja interessante, né? Já é uma dica que dá. Não quer dizer que vai ser dessa forma, até porque tem empresas que eles abrem para propostas de assessoria e elas rejeitam as que às vezes vão contra algum princípio, alguma ideia pré-estabelecida. Mas o fato de ter assessoria eu acho que já é um pontinho que dá. Coisa que eu acredito que a Crytek não teve quando criou o Rise Son of Rome, assim, porque aquilo é uma aberração, assim, do ponto de vista histórico, arqueológico, aquilo ele só é bonito, só tem gráfico, mas o jogo não é bom, assim. Quer dizer, é bom porque você pode matar as pessoas, mas tem sempre lá divertido, mas dá medo aquilo lá, assim. Eu jogava aquilo, nossa, essa coluna tá aqui, né? Por que esse palácio, tem um palácio, não sei, no final, não sei, é o Palácio do Nero, sei lá, mas tipo, já passou, sei lá, dezenas de anos depois que ele morreu e tá o Nero lá com o palácio dele, cara. Esse eu não recomendo, assim. Infelizmente. Vamos lá, Enzo. Vamos lá. Calma aí. Assim, mas se você colocar o Assassin's Creed, dá pra colocar Tomb Raider também? Sim, a Juliana já está trabalhando nisso. Também, a Juliana está trabalhando na análise do Tomb Raider para ver, inclusive, o trabalho do arqueólogo, né? Porque a gente também tem os jogos do Indiana Jones, que, bom, Indiana Jones né, a gente sabe que é tudo que você não tem que ser como arqueólogo é Indiana Jones. Ou a Lara, ou então o cara do Uncharted lá também. O Uncharted eu nunca joguei porque eu não tive PlayStation pra... É bom? Então eu virei um PC gamer, assim, eu fui até o PlayStation 1, depois eu migrei pra PC, então... Vamos lá, Cláudio. Uma dúvida. Não tem costume de jogar, assim, mas, assim, em termos de canais, eu estava preocupado com algumas intolerâncias da cultura, mas também pelo lado do jogo, que a pessoa pode modificar uma história. Então, por exemplo, ele pode modificar a história dentro do que de coisas coerentes. Não, depende, você diz desse jogo? Porque não é todo jogo que permite que você mude a história. Existem gêneros específicos, assim. Esse, por exemplo, não permite, né? Isso... Se você quiser usar, você colocou Toros. Se você quiser colocar Toros dentro da água, o que significa? Dá pra você... nesse ponto sim, dá pra você mudar. A crítica ou também seria para os games novos com instruções sobre o passado histórico? Sim, são os dois. Sim. A crítica, pelo fato de... É que tem que ver assim, é que o Zera dele tem vários problemas, assim, mas a gente não tem problema em falar quando a coisa está certa também. Porque a nossa ideia não é pegar e detonar o jogo e falar, nossa, isso aqui não presta, tá tudo errado. Quando tem coisas boas, a gente fala. Na análise escrita aparecem algumas coisas lá positivas do 0 a D. Essa é uma crítica, porque como a gente sabe, críticas variam entre o positivo e o negativo. E como o jogador pode modificar isso, é uma coisa que a gente pode pensar nisso para o futuro. Talvez... dar alguma sugestão de como eu poderia montar, mas aí você também entra no livre-arbítrio do jogador, assim, é sempre bem complicado, claro, assim. É igual o Vinícius falou, assim, muitas vezes o produtor,
lança um jogo e a pessoa transforma aquilo numa outra coisa que não tem nada a ver lá, o pessoal se matando ou então colaborando em coisas que o jogo não foi feito para aquilo, assim. Você pega, sei lá, por exemplo, esses recentes, o Fortnite, o Playgrounds, esqueci o nome, Bugby, sei lá, aquele que é mais famoso na Steam lá. Esse. Que você pode jogar do jeito que você quiser, assim. Ou você se une com o pessoal para matar todo mundo e só resta um, tipo Highlander, ou você pode virar um camper desgraçado, ficar lá tipo horas esperando lá para matar o pessoal como sniper e virar um cara que vai atrapalhar o jogo de todo mundo, assim. Então o desenvolvedor, ele joga o monstro ali, você cria do jeito que você dá o sentido para aquilo do jeito que você quiser, desde que o jogo permita. Tem jogo que é extremamente linear ou é extremamente fechado que você não consegue. O interessante disso é que no 0AD, quando você cria a sua cidade, você quer criar ela bonitinha, casa por casa, linhas ortogonais. Só que o jogo, às vezes, ele tem algumas estratégias tão agressivas que você perde tempo organizando a cidade. De repente está vindo um exército disso tudo. Você mal fez soldados, sabe? Essas coisas. Então, sim, mas são estratégias que os outros jogadores eles ficam dividindo entre eles nos fóruns, né? Você tem um centro cívico, um monte de fazenda, aí todo mundo indo ali pegar os recursos o mais rápido possível. Aí se pensa, né, onde que tá, né? É isso, só o jogo tem que ser só isso, essa confusão de batalhas. E o 0AD está com um problema sério de dificuldade. Porque mesmo no mais fácil, você não consegue jogar direito. Porque não te dá tempo de você construir sua própria defesa. Os caras invadem, assim. Eles têm que arrumar isso. E eu não estou reclamando de dificuldade em jogo, assim. Tipo, eu estou quebrando a cabeça para jogar o Cuphead lá em casa, assim. Aquilo você quer jogar o controle na parede, assim. Eu joguei Dark Souls. Então, a dificuldade não é ruim. Todo jogador é masoquista. Tipo, a dificuldade faz parte de você querer continuar jogando, assim. Mas no caso do 0AD é desleal, não está balanceado, isso frustra. Em vez de te motivar a passar pela fase, a completar o jogo, você vai ficando meio, por que eu vou jogar um negócio que eu vou montar minha cidadezinha e em 1 minuto ela vai ser tomada? Então, isso no futuro acho que eles vão arrumar, coisa que não acontece no Age of Empires. Sim, ele foi feito por jogadores de Age of Empires, que é um jogo que era jogado competitivamente, assim, em torneios e tudo mais. Então esse é um estilo de jogo que nem no esporte, você busca estratégia, o seu desenho básico e não é forçado a seguir. Então ele é meio escravo dessa origem dele. E até mesmo os recursos de diplomacia. Você não tem muito diálogo com os outros, né? A não ser que você esteja via Skype, mas mesmo assim, o pessoal que vai jogar é para porcaria. Uma vez eu fui escravizado jogando 0AD, né? Eu era uma civilização. Aí de repente chegou um cara no portão da minha cidade falando, se entrega ou morre. Então, sempre esse clima de competição absurdo, assim, não tem um desenvolvimento mais profundo. O jogo tá lá arrumando a cidadezinha, Fazendo um plano ortogonal, tudo bonitinho. Não adianta. Você consegue um jogo ótimo nesse sentido, um jogo que o caminho ótimo para você seria o caminho do céu. Mas isso funciona, na verdade? Isso funciona bom. Na arqueologia eu não sei, mas você pega jogos históricos, que geralmente é uma coisa meio contrária, né? Os melhores modelos históricos são os jogos mais pobres, visualmente falando. É porque se tivesse dado certo, teria figurado até hoje. Se você pegar, por exemplo, grandes simuladores de Segunda Guerra, se fizer a estratégia que dá certo, dá certo. Pegar o jogo Hearts of Iron e investir em doutrina naval, de aviação naval, você vai ganhar. Não tem como. Então, esse é o cenário ótimo que você chama de busca. Mais alguma questão? Nessa mesma linha, existe algum tipo de pesquisa que se você montar uma cidade grega, por exemplo, exatamente como foi, como era criada, você consegue se proteger da forma certa? Não tentei, vocês aí da Grécia que jogaram. Exatamente. Não importa qual sociedade, digamos assim. Hoje à tarde teve você falou essa palavra, né? Exatamente. A gente não sabe exatamente como era. A professora Elaine estava até uma palestra hoje à tarde falando disso, né? Nós fazemos uma versão, uma reconstrução do que a gente acha que pode ter sido, mas geralmente sempre vem alguma coisa, vai lá e
destrói um monte de coisa, mas vai um esforço vários, a gente sempre não está fazendo esse tipo de interpretação. Agora, que eu saiba, não. Vocês sabem algumas de cabeça? Mas esses jogos de cidade, você tem a demanda da população, né? Tem alguns jogos de... Como se chama esses jogos? RTS? Que tem as demandas da população e você consegue ajeitar um pouco mais, você consegue management, né? Fazer a administração do controle. Esses jogos de estratégia são mais interessantes, porque aí você tem a demanda das populações, às vezes você tem as elites pedindo coisas, então é um diálogo um pouco mais aproximado, não é só pancadaria pela pancadaria, você vai ter o outro cara tentando te destruir, mas você tem que administrar a sua cidade, senão o pessoal vai botar fogo na rebelião e você perde o jogo. Isso é interessante. Né? E nesses jogos eles têm uma noção muito anacrônica de responsabilidade pública. A população age como se estivesse no dia de hoje. Você joga o jogo Pharaoh, por exemplo, que é um desses antigos dito, o pessoal fica bravo e vai embora. Assim. Não pode ser sociedade ao oásis no meio do nada. Eles estão tristes e saem. Bom, a gente pode conversar mais agora durante a comida, né? Vamos comer bolachas e biscoitos. Então, e obrigado novamente pela presença de todo mundo aqui, muito importante pra gente.